O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis. Parte 9. Toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos a encontrar-nos além do túmulo, na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilharam as horas tristes ou alegres da nossa existência terrestre. A tumba apenas encerra pó. Elevamos mais alto os nossos pensamentos e as nossas recordações, se quisermos achar de novo o rastro das almas que nos foram caras. Não peçais as pedras do sepulcro o segredo da vida. Os ossos e as cinzas que lá jazem, nada são. Ficai sabendo. As almas que os animaram deixaram esses lugares, revivem em formas mais sutis, mais apuradas, do seio do invisível, aonde lhes chegam as vossas orações e as comovem, elas vos seguem com a vista, vos respondem e vos sorriem. A revelação espírita ensinar-vos-á a comunicar com elas, a unir os vossos sentimentos num mesmo amor, numa mesma esperança inefável. Muitas vezes, os seres que chorais e que ides procurar no cemitério estão ao vosso lado. Vêm velar por vós aqueles que foram o amparo da vossa juventude, que vos embalaram nos braços os amigos, companheiros das vossas alegrias e das vossas dores, bem como todas as formas, todos os meigos fantasmas dos seres que encontrastes no vosso caminho, os quais participaram da vossa existência e levaram consigo alguma coisa de vós mesmos, da vossa alma e do vosso coração. Ao redor de vós flutua a multidão dos homens que se sumiram na morte. Multidão confusa que revive, vos chama e vos mostra o caminho que tendes a percorrer. Ó morte, ó serena majestade, tu, de quem fazem um espantalho, és para o pensador simplesmente um momento de descanso, a transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Quando a minha pobre alma errante, há tantos séculos através dos mundos, depois de muitas lutas, vicissitudes e decepções, depois de muitas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for repousar de novo no teu seio, será com alegria que saudará a aurora da vida fluídica, será com ebriedade que se elevará do pó terrestre através dos espaços insondáveis, em direção àqueles que amou neste mundo e que a esperam. Para a maior parte dos homens, a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Essa pátria é a imensidade, radiosa, cheia de sóis e de esferas. Junto deles, como há de parecer raquítica a nossa pobre terra. Ó infinito, o infinito envolve-a por todos os lados, o infinito na extensão e o infinito na duração. Eis o que nos depara, que se trate da alma, que quer se trate do universo. Eis o que nos depara, quer se trate da alma, quer se trate do universo. Assim como cada uma das nossas existências tem o seu termo e há de desaparecer para dar lugar a outra vida, assim também cada um dos mundos semeados no espaço terá de morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. Dia virá em que a vida humana se extinguirá no globo esfriado. A terra, vasta necrópole, rolará soturna na amplidão silenciosa, onde elevar-se ruínas imponentes nos lugares onde existiram Roma, Paris, Constantinopla,
cadáveres de capitais, últimos vestígios das raças extintas, livros gigantescos de pedra que nenhum olhar carnal voltará a ler. Mas a humanidade terá desaparecido da Terra somente para prosseguir em esferas mais bem dotadas a carreira de sua ascensão. A vaga do progresso terá impelido todas as almas terrestres para planetas mais bem preparados para a vida. É provável que civilizações prodigiosas floresçam a esse tempo em Saturno e Júpiter. Ali se hão de expandir humanidades renascidas numa glória incomparável. Lá é o lugar futuro dos seres humanos, o seu novo campo de ação, os sítios abençoados onde lhes será dado continuarem a amar e trabalhar para o seu aperfeiçoamento. No meio de seus trabalhos, a triste lembrança da terra virá talvez perseguir ainda esses espíritos, mas das alturas atingidas, a memória das dores sofridas, das provas suportadas, será apenas um estimulante para se elevarem a maiores alturas. Como eu gosto de explicar, às vezes, eu gosto de deixar isso claro. Ele está falando de vida em Saturno, sobre vida em Saturno, que um dia nós viveremos em Saturno, em, em Júpiter, que são planetas praticamente, diz a NASA, né? E tudo que a gente sabe tudo que a gente sabe de Júpiter e de Saturno, a gente sabe através da NASA. Eu não confio 100% na NASA. Porque, como eu costumo dizer, nem a gente abre todos os nossos segredos para uma outra pessoa. Você está ouvindo aí, você abre todos os seus segredos 100% para outra pessoa? Não, muito menos uma agência espacial vai fazer isso. Tudo que ela sabe, ela vai dizer para o público comum que somos nós, de forma alguma. Mas, então, pode existir vida em Marte, e a NASA esconder isso da gente. Júpiter pode ser diferente, pode ser um planeta que tenha solo, como que se diz que é um planeta gasoso, lá se diz que é um planeta gasoso, né, que não tem um solo igual aqui na Terra, não tem terra, por assim dizer, né, não é rochoso, não tem um solo, assim. Mas eu não acredito 100% na NASA. E também, quando o Espiritismo fala em vida, está falando, pode ser daqui, ele está falando aí no futuro, né? Pode ser daqui, sei lá, uns 10 mil anos, quando a gente não vai precisar mais reencarnar num corpo material assim, tão, como eu diria assim, tão material, com perdão da redundância, tão material como o nosso, tão carnal, assim, às vezes a gente vai ter um padrão vibratório mais elevado. Então pode existir, como costumo dizer, vida em Saturno, em Marte, em Júpiter, num padrão vibratório acima do nosso, que existem muitos padrões, dimensões. Então, ele pode estar falando que nós, um dia, vamos estar num corpo mais espiritual, entende? Um corpo menos carnal, assim, como era mais ou menos o corpo do Cristo, assim, que era um corpo mais etéreo, entende? Era um corpo mais etéreo, não tão carnal, não tão material quanto o nosso. Um dia a gente vai... Lá pode, como eu estava dizendo, um dia a gente vai poder viver lá e já pode existir humanidades lá, assim, civilizações, pode existir civilizações lá nesses lugares, vivendo num padrão assim mais, um vibratório mais etéreo do que o nosso. E a gente chegar lá, a gente não conseguir, a nossa visão, os nossos equipamentos não captar essa forma de vida, num padrão vibratório um padrão vibratório mais sutil do que o nosso. Então a gente pode chegar lá e não captar, é isso que eu queria dizer. Parar por aqui, senão eu vou me alongando muito nesse assunto. Tcharam, deixa eu ver aqui onde eu parei. Vou voltar aqui onde eu parei. Aqui. Em vão, a evocação do passado lhes fará surgir à vista os espectros da carne, os tristes despojos que jazem nas sepulturas terrestres. A voz da sabedoria dir-lhes-á: que importa? As sombras que se foram, nada perece. Todo ser se transforma e esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Espírito imorredouro, lembre-te disso, a morte não existe.
O ensino, o cerimonial das igrejas, muito tem contribuído ao representar a morte com formas lúgubres para fazer nascer um sentimento de terror nos espíritos. As doutrinas materialistas, por sua vez, não eram próprias para reagir contra essa impressão. A hora a hora do crepúsculo, quando a noite desce sobre a terra, apodera-se de nós uma espécie de tristeza. Facilmente a afugentamos, dizendo no nosso íntimo: depois das trevas virá a luz, a noite é apenas a véspera da aurora. Quando acaba o verão e o inverno taciturno sucede ao deslumbramento da natureza, consolamo-nos com o pensamento das fosforescências futuras. Porque existe, pois, o medo da morte, a ansiedade pungente com relação a um ato que não é o fim de coisa alguma. É quase sempre porque a morte nos parece a perda, a privação súbita de tudo o que fazia a nossa alegria. O espiritualista sabe que não é assim. A morte é para ele a entrada no mundo de vida mais rico de impressões e de sensações. Não somente não ficamos privados das riquezas espirituais, como também estas aumentam com recursos tanto mais extensos e variados quanto a alma se tiver preparado melhor para gozá-los. A morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Continuaremos a ver aqueles a quem amamos e deixamos atrás de nós. Do seio dos espaços, seguiremos os progressos deste planeta. Veremos as mudanças que ocorrerem na sua superfície. Assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações e, até a hora do nosso regresso à carne, em tudo isso havemos de cooperar fluidicamente, auxiliando, influenciando, na medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos. Bem longe de afugentar a ideia da morte, como em geral o fazemos, saibamos, pois, encará-la face a face pelo que ela é na realidade. Esforcemo-nos por desembaraçá-la das sombras e das quimeras com que a envolve e averiguemos como convém nos prepararmos para esse incidente natural e necessário no curso da vida. Necessário, dizemos, com efeito, o que aconteceria se a morte fosse suprimida? O globo tornar-se-ia estreito demais para conter a multidão humana. Com a idade e a velhice, a vida parecer-nos-ia, em dado momento, de tal modo insuportável que preferiríamos tudo à sua prolongação indefinida. Viria um dia em que, tendo esgotado todos os meios de estudo, de trabalho, de cooperação útil à ação comum, a existência revestiria para nós um caráter de insuportável monotonia. O nosso progresso e a nossa elevação exigem-no, mas dia a dia, menos dia, temos de ficar livres do invólucro carnal que, depois de haver prestado os serviços esperados, se torna impróprio para seguir-nos em outros planos do nosso destino. Como é possível que aqueles que creem na existência de uma sabedoria previdente, de um poder ordenador, qualquer que seja, aliás, a forma que emprestam a este poder, consideram a morte um mal? Se ela representa um papel importante na evolução dos seres, não será, portanto, uma das fases reclamadas por essa evolução o correspondente natural do nascimento, um dos elementos essenciais do plano da vida? O universo não pode falhar. Seu fim é a beleza, seus meios a justiça e o amor. Fortalecemo-nos com o pensamento do futuro sem limites. A confiança na outra vida estimulará os nossos esforços, torná-los mais fecundos. Nenhuma obra de vulto que exija paciência pode ser levada a cabo sem a certeza do dia seguinte. A cada vez que distribui os seus golpes à nossa vista, a morte, no seu esplendor austero, torna-se um ensinamento, uma lição soberana, um incentivo para trabalharmos melhor, para procedermos melhor, para aumentarmos constantemente o valor da nossa alma. Os sepultamentos são feitos com um aparato que deixa outra impressão não menos penosa na memória dos assistentes.
O pensamento de que o nosso invólucro será também, por sua vez, depositado na terra provoca uma sensação de angústia e asfixia. No entanto, todos os corpos que por nós foram animados no passado jazem igualmente no solo ou vão sendo paulatinamente transformados em plantas e flores. Esses corpos eram simples vestuários usados. A nossa personalidade não foi enterrada com eles. Pouco nos importa hoje o que deles foi feito. Por que havemos, então, de nos preocupar mais com a sorte do último do que com a dos outros? Sócrates respondia com justeza aos seus amigos que lhe perguntavam como queria ser enterrado. Enterrai como quiserdes, se puderdes, apoderar-vos de mim. Inúmeras vezes a imaginação do homem povoa as regiões do além de criações assustadoras que se tornam horripilantes para ele. Certas igrejas ensinam ainda que as condições boas ou más da vida futura são definitivas, irrevogavelmente determinadas por ocasião da morte, e essa afirmação perturba a existência de muitos crentes. Outros temem um insulamento, o abandono no seio dos espaços. A revelação dos Espíritos vem por termo a todas essas apreensões. Traz-nos sobre a vida de além-túmulo indicações exatas, dissipa a incerteza cruel e o temor do desconhecido que nos atribulam. A morte, diz-nos ela, em nada muda a nossa natureza espiritual. Os nossos caracteres, o que constitui o nosso verdadeiro eu, apenas nos torna mais livres, dotando-nos de uma liberdade, cuja extensão se mede pelo nosso grau de adiantamento. Tanto de um lado quanto de outro, temos a possibilidade de fazer o bem ou o mal, a facilidade de adiantar-nos, de progredir, de reformar-nos. Por toda a parte reinam as mesmas leis, as mesmas harmonias, as mesmas potências divinas. Nada é irrevogável. O amor que nos chama a este mundo atrai-nos mais tarde para outro. Mas em todos os lugares, amigos protetores, arrimos, espera-nos. Ao passo que neste mundo choramos a partida de um dos nossos, como se ele fosse perder-se no nada. Acima de nós, seres etéreos glorificam a sua chegada à luz, da mesma forma que nós nos regozijamos com a chegada de uma criancinha, cuja alma vem de novo desabrochar para a vida terrestre. Os mortos são os vivos do céu. Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças que nos curamos. No instante da morte, diz-nos os Espíritos, quase nunca há dor, morre-se como se adormece. Essa opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos. No entanto, se considerarmos o sossego, a serenidade de certos doentes nas horas derradeiras e a agitação convulsiva, a agonia de outros, devemos reconhecer que as sensações que precedem a morte são diversas em relação aos indivíduos. Os sofrimentos são tanto mais vivos quanto mais numerosos e fortes são os laços que unem a alma ao corpo. Tudo o que os pode diminuir, enfraquecer, tornará a separação mais rápida, a transição menos dolorosa. Se a morte é quase sempre isenta de sofrimento para aquele cuja vida foi nobre e bela, não sucede o mesmo com os sensuais, os violentos, os criminosos e principalmente os suicidas. Uma vez transposta a passagem, uma espécie de perturbação, de entorpecimento, invade a maior parte das almas que não souberam preparar-se para a partida. Nesse estado, as suas faculdades ficam veladas, as suas percepções mal se exercem através de um nevoeiro mais ou menos denso. A duração da perturbação varia segundo a natureza e o valor delas, o valor moral delas. Pode ser muito prolongada para as mais atrasadas de chegar a anos, até. Depois, pouco a pouco, vai se dissipando o nevoeiro. As percepções ganham mais nitidez. O espírito readquire lucidez.
desperta para a nova vida, a vida do espaço. Solene é esse instante, para ele, mais decisivo, mais formidável do que a hora da morte. Porque, segundo o seu valor e o seu grau de pureza, será tranquilo e delicioso, cheio de ansiedade ou de sofrimentos, esse despertar. No entanto, no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios da névoa que a envolve. Ajudam-no a soltar-se dos últimos laços que acorrentam a terra, a sair da sombra em que está imersa. É por isso que as preces inspiradas pelo coração, pronunciadas com calor e convicção, principalmente as preces improvisadas, são salutares, benfazejos para o espírito que deixou a vida corporal. Pelo contrário, as orações vagas, pueris, das igrejas são muitas vezes ineficazes. Pronunciadas maquinalmente, não adquirem o poder vibratório que faz do pensamento uma força penetrante e, ao mesmo tempo, uma luz. O cerimonial religioso em uso oferece, em geral, pouco auxílio e conforto aos defuntos. Os assistentes destas manifestações, na ignorância das condições da sobrevivência, ficam indiferentes e distraídos. É quase um escândalo ver a desatenção com que se assiste em nossa época a uma cerimônia fúnebre. A atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais trocadas durante o funeral, tudo isso causa penosa impressão. Bem poucos dos que formam o acompanhamento pensam no defunto e consideram como dever projetar para ele um pensamento afetuoso, de carinho, de força e de amor. As preces fervorosas dos amigos, dos parentes, são muito mais eficazes para o espírito do morto do que as manifestações do culto mais pomposo. Não é, contudo, conveniente nos entregarmos desmedidamente à dor da separação. As saudades da partida são, de certo, legítimas e as lágrimas sinceras são sagradas, mas, quando demasiado violentas, um desespero atroz, sem consolo, essas manifestações de pesar entristecem e desanimam aquele a quem se dirigem e, muitas vezes, testemunha delas. Em vez de se lhe facilitar o voo para o espaço, retém-no nos lugares onde sofreu e onde ainda estão sofrendo aqueles que lhes são caros. Pergunta-se às vezes o que se deve pensar das mortes prematuras, das mortes acidentais, das catástrofes que, de um golpe, destroem numerosas existências humanas. Como conciliar esse fato com a ideia de plano de providência, de harmonia universal? E se deixa voluntariamente a vida por um ato de desespero que sucede? Qual é a sorte dos suicidas? As existências interrompidas prematuramente por causa de acidentes chegaram ao seu termo positivo. É normal. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos ou excessos. Quando, em consequência de hábitos desregrados, se gastaram os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza, tem-se de voltar a perfazer numa existência mais curta o lapso de tempo que a existência precedente deveria ter normalmente preenchido. Sucede que os seres humanos passíveis dessa separação se reúnem num ponto pela força do destino, para sofrerem uma morte trágica às consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores. É uma morte que chegou no seu tempo, pois aconteceu pela vontade de Deus. Chegou o seu momento e a pessoa parte. Quanto aos suicidas, a perturbação em que a morte os joga é profunda, ela é penosa, dolorosa, o sofrimento é de verdade indescritível. A angústia os aguiola e segue até a sua reencarnação ulterior. O seu gesto criminoso causa ao corpo fluídico um abalo violentíssimo e prolongado
que se transmitirá ao organismo carnal ainda pelo renascimento na outra vida. A maior parte deles voltará à Terra com problemas graves no corpo, como deformidades ou mesmo com problemas no organismo gravíssimos. Estando no suicida, estando no suicida em toda a sua força, a vida, o ato brutal que a despedaça produzirá longas repercussões no seu estado vibratório e determinará afecções nervosas nas suas futuras vidas terrestres. O suicida procura o nada e o esquecimento de todas as coisas, mas isso, o ato, vai ao contrário do que ele procurava. Vai ao contrário, encontrar-se ele em face de sua própria consciência, na qual fica gravada para todo sempre a recordação lamentável da sua deserção do combate da vida. A prova mais dura, o sofrimento mais cruel que haja na terra, é 1000 vezes preferível à recriminação perpétua da alma, a vergonha de já não se poder prezar. A destruição violenta de recursos físicos que podiam ser-lhe úteis e até fecundos não livra o suicida das provações a que quis fugir, porque lhe será necessário reatar a cadeia quebrada das suas existências e com ela tornar a achar a série inevitável das provas ainda mais agravadas por atos e consequências que ele mesmo causou. Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humanas. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. A vida, resultado de um passado completo, instrumento de futuro, é, para cada um de nós, o que deve ser na balança infalível do destino. Aceitemos com coragem suas vicissitudes, os pequenos sofrimentos que nos chegam, ou que para nós pode ser muito grande, mas que são muito pequeninos, como um átomo perto do sofrimento dos suicidas. E assim saibamos esperar com paciência a hora fixada pela lei equitativa para termo da nossa permanência na Terra. Pessoal, falar sobre o suicídio aqui bem sucintamente, bem rápido, que eu já falei sobre isso. Eu tenho um vídeo que eu gravei aí, tá? Um vídeo mais antigo que eu gravei 1 ano e meio atrás, por aí. Tá aí, é só procurar nos meus vídeos antigos que eu falo detalhadamente sobre o que espera quem tira a própria vida, o que ele vai ter que enfrentar no além, todos os problemas que depois ele vai nascer em outra vida, tudo que ele vai ter que enfrentar no além. Pelo que o autor disse aí, o Leon Denis, você viu como é o sofrimento. Nessa época ele não tinha muitas informações ainda sobre o que acontece com o suicídio. Essas informações foi chegando de uns 80 anos para cá, de uns tempos para cá, uns 90, 80 anos para cá, porque não podia ainda nessa época falar a realidade do que espera um suicida no além. Então, foi através do Chico Xavier, nos livros de André Luiz, a coleção André Luiz, tem o livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, tem áudio no YouTube. Tem o livro O Martírio dos Suicidas, que é uma obra um pouco mais de 100 páginas, mas explica detalhadamente tudo que um suicida vai ter que enfrentar, tudo que depois que ele comete o ato, o que ele já vai ter que encarar, tudo. O Martírio dos Suicidas, pode baixar em PDF no Google. E tem Memórias de um Suicida em áudio, aí você vai saber tudo. Para onde vai o suicídio, o que ele tem que enfrentar de lá, tudo que acarreta o ato do suicídio. Então não vou me alongar muito não, porque eu já falei muito sobre isso. E eu também tenho um vídeo aí no meu canal que eu gravei, como eu já disse. Tá mais antigo, é só procurar que você vai ver, né? Você vai ver lá no o título do livro lá, tá escrito lá, o título do vídeo sobre suicídio. E lá no vídeo eu falo detalhadamente sobre para onde vai o suicídio, tudo que ele vai ter que enfrentar, como é terrível isso. Na época do Leon Denis não tinha todas as informações, ele foi chegando agora. Agora tem muito mais informações, muito mais. A doutrina espírita foi recebendo ao longo do tempo essas informações sobre para onde vai o suicídio, o que ele terá que enfrentar e tal. Então, essas informações que eu disse aí. Livro Memórias de um Suicida, em áudio, é o do Camilo Castelo Branco. Foi ele que escreveu, ele tirou a própria vida, através de uma médium, óbvio. Depois que ele sofreu durante décadas e décadas, e olha que ele suicidou, já velho, já, hein? Ele conta tudo que ele passou no além, todos os problemas dele.
e tem o Martírio de Suicidas em PDF. Pronto, eu não vou falar mais não, senão eu não vou comentar mais sobre não, senão vou me alongando aqui, hein? O conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos, dá-nos mais segurança, abrevia a separação da alma. Para nos prepararmos com o proveito para a vida do além, é preciso tão somente estarmos convencidos da sua realidade, mas também lhe compreender as leis, ver com o pensamento as vantagens e as consequências dos nossos esforços para o ideal moral. Os nossos estudos psíquicos, as relações estabelecidas durante a vida com o mundo invisível, as nossas aspirações, as formas de existências mais elevadas, desenvolvem as nossas faculdades latentes e, quando chega a hora definitiva, como se encontra já em parte efetuada a separação do corpo, a perturbação pouco dura. O espírito reconhece-se quase logo. Todo o que vê lhe é familiar. Tudo o que vê lhe é familiar. Adapta-se sem esforço e sem emoção às condições no novo meio. Quando se aproxima a hora derradeira, os moribundos entram muitas vezes na posse de seus sentidos psíquicos e percebem os seres e as coisas do invisível. Numerosos são os exemplos. Apresentamos alguns extraídos das investigações feitas pelo senhor Ernesto Bozano, cujos resultados foram publicados pelo Análise de Ciências Psíquicas de março de 1906. Pessoal, aqui vai falar sobre casos, né, de pessoas que estavam perto da morte, o que elas viram. É muito interessante esses casos. Prestem bem atenção para vocês verem. Sobre casos de pessoas doentes ali que estavam no finzinho da vida, que estavam perto da morte. Prestem atenção nesses casos para vocês verem como é interessante. Primeiro caso. No livro que conta a vida do reverendo Moody, fervoroso propagandista evangélico nos Estados Unidos, escrita por seu filho, página 485, encontra-se a seguinte narrativa dos seus últimos momentos. Ouviram-no, de repente, murmurar: a terra afasta-se, o céu abre-se diante de mim. Passei os seus últimos limites. Não me chamais outra vez. Tudo isto é belo. Dir-se-ia uma visão de êxtase. Se isto é a morte, como é suave. Seu rosto reanimou-se e com uma expressão de alegre enlevo. Irene, vejo as crianças. Fazia alusão a 2 dos seus netos que tinham morrido já. Depois, voltando-se para sua mulher, lhe disse: tu foste sempre uma boa companheira para mim, Irene. Depois dessas palavras, perdeu os sentidos. Segundo caso, o senhor Alfred, as páginas 50 e 51 da sua obra Some Reminiscences, conta do seguinte modo os últimos momentos de sua mulher. Alguns momentos antes da sua morte, os olhos se lhe fixaram em alguma coisa que pareceu enchê-los de viva e agradável surpresa. Então, ela disse: como? Estão aqui minha irmã Carlota, minha mãe, meu pai, meu irmão João, minha irmã Maria. Agora, traze-me também Bessie Ripper. Estão todos aqui, ó. Como isto é belo! Como isto é belo! Não os estás vendo? Não os estás vendo? Não, minha querida, respondi, e sinto muito por não estar. Então, não podes ver, repetiu a doente com surpresa. Não obstante, todos estão aqui, vieram para me levar com eles. Uma parte da nossa família já atravessou o grande mar e não tardaremos a achar-nos todos reunidos na nova mansão celeste. Acrescentarei aqui que Bessie Ripper tinha sido uma criada muito fiel, muito afeiçoada à nossa família e que sempre tivera por minha mulher particular estima. Eram grandes amigas, na verdade.
Depois dessa visão estática, a doente ficou algum tempo como exausta. Finalmente, voltando fixamente a vista para o céu, erguendo os braços, expirou. Terceiro caso. O Dr. Paul Edwards escrevia, em abril de 1903, Dr. Paul Edwards. O Dr. Paul Edwards escrevia em abril de 1903 ao diretor de Light de Londres o seguinte: aí, por volta do ano de 1887, quando eu habitava uma cidade da Califórnia, fui chamado para junto da cabeceira de uma amiga a quem dedicava grande estima e que se achava na hora extrema, em consequência de uma doença do peito. Toda a gente sabia que essa mulher pura e nobre, mãe exemplar, estava votada à morte iminente. A morte iminente. Ela acabou também por assim o compreender e quis então preparar-se para o grande momento. Tendo mandado vir os filhos para junto do leito, beijava ora um, ora outro, mandando-os depois retirar. O marido aproximou-se por último para dar-lhe e receber-o a Deus Supremo. Achou-a na plena posse das suas faculdades intelectuais. Ela começou por dizer: Newton, era o nome do marido, não chores, porque eu não sofro e tenho a alma pronta e serena. Amei-te na terra, continuarei a amar-te depois de partir. É meu intento vir até ti, se me for possível. Se não puder, velarei do céu por ti, por meus filhos, esperando a tua vinda. Agora, o meu mais vivo desejo é ir-me embora. Avisto algumas sombras que se agitam em volta de nós, todas vestidas de branco. Ouço uma melodia deliciosa. Oh, aí está a minha sede, a minha Sade. Está perto de mim e sabe perfeitamente quem eu sou. Sade era a sua filhinha, que ela perdera havia 10 anos. Cici, disse-lhe o marido, minha Cici, não vês que está sonhando? Ah, meu caro, respondeu o doente, por que me chamaste? Agora custa-me-á mais a ir-me embora. Sentia-me tão feliz no além, era tão delicioso, tão belo. 3 minutos depois, aproximadamente, acrescentou a agonizante. Vou-me novamente embora e desta vez não voltarei, ainda que me chames, meu amado. Durou esta cena 8 minutos. Via-se bem que a agonizante gozava da visão completa dos dois mundos ao mesmo tempo, porque falava das figuras que se moviam ao seu derredor no além e, simultaneamente, dirigia a palavra aos mortais deste mundo. Nunca me sucedeu assistir à morte mais impressionante, mais solene. Os anais relatam igualmente grande número de casos em que o doente percebe aparições de almas cujo falecimento ignorava. 5 casos sensacionais encontram-se nos Proceedings of the de Londres. Esses casos apoiam-se em testemunhos de alto valor. O Sr. Ernesto Bozano, ao terminar a sua exposição, pergunta se esses fenômenos poderiam ser explicados pela subconsciência ou pela leitura do pensamento. Conclui pela negativa e assim se exprime. Essas hipóteses pouco se recomendam pela simplicidade e não têm o dom de convencer facilmente um investigador imparcial. É claro que, com semelhantes teorias tão embrulhadas e muito mais engenhosas do que sérias, se ultrapassam as fronteiras da indução científica para mergulhar-se no domínio ilimitado do fantástico. Enfim, eis 2 outros fatos publicados pelos Análises de Ciências Psíquicas de maio de 1911. Eles apresentam certos traços de analogia com os precedentes e, além disso, se enriquecem de pormenores que nos ensinam como se opera, na morte, a separação entre o corpo fluídico e o corpo material. A senhora Morens
escreve que se segue no The Spirit World, o mundo dos espíritos. Conto entre meus mais caros amigos uma jovem pertencente às altas classes da aristocracia, dotada de maravilhosas faculdades mediúnicas. Conto entre meus mais caros amigos uma jovem pertencente às altas classes da aristocracia, dotada de maravilhosas faculdades mediúnicas. Teve ela, há alguns anos, a infelicidade de perder sua irmã mais velha, então com 20 anos, em consequência de uma forte pleuresia. Edith, designarei por esse nome a jovem médium, não quis afastar-se um só instante da cabeceira de sua irmã e aí em estado de clarividência pôde assistir ao processo de separação do espírito da parte material. Contava-me ela que a pobre doente, em seus últimos dias de vida terrestre, se tinha tornado inquieta, sobrecitada, delirante, voltando-se incessantemente no leito e pronunciando palavras sem sentido. Foi então que Edith começou a perceber uma espécie de ligeira nebulosidade, semelhante à fumaça que, condensando-se gradualmente acima da cabeça, acabou por assumir as proporções, as formas e os traços da irmã moribunda, de modo a se lhe assemelhar por completo. Essa forma flutuava no ar a pouca distância do doente. À medida que o dia declinava, a agitação da enferma minorava, sendo substituída à tarde por prostração profunda, precursora da agonia. Edith contemplava avidamente a irmã. O rosto tornava-se lívido, o olhar obscurecia-se, mas ao alto a forma fluídica purpureava-se e parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Um momento depois, a criança jazia inerte e sem conhecimento sobre os travesseiros, mas a forma se transformara em espírito vivo. Cordões de luz, no entanto, semelhantes a fosforescências elétricas, ligavam-se ainda ao coração, ao cérebro e aos outros órgãos vitais. Chegando o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo de um lado para o outro, para vir em seguida colocar-se ao lado do corpo inanimado. Ele era, em aparência, muito fraco e mal podia suster-se. E, enquanto Edith contemplava esta cena, eis que se apresentaram duas formas luminosas, nas quais reconheceu seu pai e seu avô, mortos ambos nessa mesma casa. Aproximaram-se do espírito recém-nascido, sustentaram-no afetuosamente e o abraçaram. Depois, arrancaram-lhe os cordões de luz que o ligavam ainda ao corpo e, apertando-o sempre nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. W. Station Moses, pastor da igreja anglicana e um dos mais célebres médiuns de nossa época, publicou em Light: tive recentemente, e pela primeira vez na vida, ocasião de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas dessa experiência que me louvo por ser útil a outros contando o que vi. Tratava-se de um próximo parente meu, de quase 80 anos. Eu tinha percebido, por certos sintomas, que seu fim estava próximo e corri a preencher meu triste e último dever. Graças a meus sentidos espirituais, podia verificar que em torno e acima de seu corpo se formava a áurea nebulosa com a qual o espírito devia preparar seu corpo espiritual, e percebia que ela ia aumentando de volume e densidade, posto que submetida a maiores ou menores variações segundo as oscilações experimentadas na vitalidade do moribundo. Pude assim notar que, por vezes, um alimento leve tomado pelo doente ou uma influência magnética desprendida por pessoa que dele se aproximasse tinha como resultado avivar momentaneamente o corpo. A aura parecia, pois, continuamente em fluxo e refluxo. Assisti a esse espetáculo durante 12 dias e 12 noites e, embora ao 7º dia já o corpo tivesse dado sinais de sua iminente dissolução, a flutuação da vitalidade espiritual em via de exteriorização persistia.
Pelo contrário, a cor da aura tinha mudado. Esta última tomava, além disso, formas cada vez mais definidas à medida que a hora da libertação se aproximava para o espírito. 24 horas somente antes da morte, quando o corpo jazia inerte, foi que o processo de libertação progrediu. No momento supremo, vi aparecer formas de espíritos, guardiães, que se chegaram ao moribundo e sem nenhum esforço separaram o espírito do corpo consumido. Quando, enfim, se quebraram os cordões magnéticos, os traços do defunto, nos quais se liam os sofrimentos experimentados, serenaram completamente e se impregnaram de inefável expressão de paz e de repouso. Em resumo, o melhor meio de conseguirmos uma morte suave e tranquila é viver dignamente, honestamente, fazer o bem e viver com simplicidade e sobriedade. É viver uma vida sem vícios nem fraquezas, desapegando-nos antecipadamente de tudo que nos liga à matéria, idealizando a nossa existência, povoando-a de pensamentos elevados e ações nobres. Sucede o mesmo com as condições boas ou ruins da vida de além-túmulo. Dependem também unicamente da maneira pela qual desenvolvemos as nossas tendências, os nossos apetites, os nossos desejos. É na atualidade que precisamos preparar-nos, agir, reformar-nos e não no momento em que se aproxima o fim terrestre. Seria puéril acreditarmos que a nossa situação futura depende de certas formalidades mais ou menos bem cumpridas à hora da partida. É a nossa vida inteira que responde pela vida futura. Uma e outra se ligam estreitamente, formam uma série de causas e efeitos que a morte não interrompe. Não é menos importante dissipar quimeras que preocupam certos cérebros a respeito dos lugares reservados às almas depois da morte, para as atormentar. Aquele que cuidou do nosso nascimento, colocando-nos ao virmos ao mundo, em braços amantes, estendidos para nos receberem, reserva-nos também afeições para a nossa chegada no além. Expulsemos para longe de nós os terrores vãos, as visões infernais, as beatitudes ilusórias. O futuro, como o presente, é a atividade, o trabalho, é a conquista de novos postos. Tenhamos confiança na bondade de Deus, no amor que Ele tem às suas criaturas, e avancemos com firmeza no coração para o alvo que a todos Ele marcou. Além da campa, o único juiz, o único algoz que temos é a nossa própria consciência. Livro dos estorvos terrestres, adquire ela um grau de acuidade para nós difícil de compreender. Adormecida muitas vezes durante a vida, acorda com a morte e a sua voz se eleva, evoca as recordações do passado, as quais, despidas inteiramente de ilusões, lhe aparecem sob a sua verdadeira luz e as nossas menores faltas se tornam causa de incessantes pesares. Não há como, disse Myers, necessidade de purificação pelo fogo. O conhecimento de si mesmo é o único castigo e a única recompensa do homem. Existe em toda parte harmonia, tanto na marcha solene dos mundos como na dos destinos. Cada um é classificado segundo as suas aptidões na ordem universal. Aos grandes espíritos incumbem as altas tarefas, as criações do gênio, as almas fracas, as obras medíocres, as missões inferiores. Em qualquer campo que se exerça a atividade de nossas vidas, tendemos para o lugar que nos convém e legitimamente nos pertence. Façamo-nos, pois, almas poderosas, ricas de ciência e virtude, aptas para as obras grandiosas, e elas por si mesmas hão de se colocar em nobre posição na ordem eterna. Pela alta cultura moral, pela conquista da energia, da dignidade, da bondade, esforcemo-nos por alcançar o nível dos grandes espíritos que trabalham pela causa das humanidades, para apreciarmos com eles as alegrias reservadas ao verdadeiro mérito.
Então a morte, em vez de ser um espantalho, converter-se-á para nós em um benefício e poderemos repetir as célebres palavras de Sócrates. Ah, se assim é, deixai que eu morra uma e muitas vezes, a vida no além. O ser humano, dissemos, pertence desde esta vida a dois mundos. Pelo corpo físico está ligado ao mundo visível, pelo corpo fluídico ao mundo invisível. O sono é a separação temporária dos dois invólucros, a morte é a separação definitiva. A alma, nos dois casos, separa-se do corpo físico e, com ela, a vida concentra-se no corpo fluídico. A vida de além-túmulo é simplesmente a permanência e a libertação da parte invisível do nosso ser. A antiguidade conheceu esse mistério, mas desde muito tempo, sobre as condições da vida futura, os homens apenas possuíam noções de caráter vago e hipotético. As religiões e as filosofias nos transmitem acerca desses problemas dados muito incertos, absolutamente desprovidos de observação, de sanção e, sobre quase todos os pontos, em desacordo completo com as ideias modernas de evolução e continuidade. A ciência, por seu lado, não estudou nem conheceu até aqui no homem terrestre mais do que a superfície, a parte física. Ora, esta é para o ser inteiro quase o que a casca é para a árvore. Quanto ao homem fluídico etéreo, de que o nosso cérebro físico não pode ter consciência, ela o tem ignorado inteiramente até nossos dias. Daí a sua impotência para resolver o problema da sobrevivência, pois que é o ser fluídico que sobrevive. A ciência nada tem de compreendido das manifestações psíquicas que se produzem no sono, no desprendimento, na exteriorização, no êxtase, em todas as fugas da alma para a vida superior. Ora, é unicamente pela observação desses fatos que chegaremos a adquirir, já nesta vida, um conhecimento positivo da natureza do eu e das suas condições de existência no além. Só a experiência podia resolver a questão. Tratava-se de estudar no homem atual o que o pode esclarecer sobre o homem futuro. Não há outra saída para o pensamento humano que a religião, a filosofia e a ciência, na sua insuficiência, e encurralaram no materialismo. É esse o preço da salvação social, porque o materialismo conduzir-nos-ia fatalmente à anarquia. Foi somente depois do aparecimento do espiritualismo experimental que o problema da sobrevivência entrou no domínio da observação científica e rigorosa. O mundo invisível pôde ser estudado por meio de processos e métodos idênticos aos adotados pela ciência contemporânea nos outros campos de investigação. Esses métodos foram por nós descritos em outra parte. E começamos por verificar que, em vez de cavar um fosso, de estabelecer uma solução de continuidade entre os dois modos de vida, terrestre e celeste, visível e invisível, como faziam as diferentes doutrinas religiosas, esses estudos nos mostraram na vida do além o prolongamento natural, a continuidade do que observamos em nós. A persistência da vida consiste, com todos os atributos que comporta, memória, inteligência, faculdades afetivas, foi estabelecida pelas numerosas provas de identidade pessoal recolhidas no decurso de experiências e investigações dirigidas por sociedades de estudos psíquicos em todos os países. Os espíritos dos defuntos têm se manifestado aos milhares, não somente com o cunho de caráter e a totalidade das recordações que constituem a sua personalidade moral, mas também com as feições físicas e as particularidades da sua forma terrestre, conservadas pelo perispírito ou corpo etéreo. Este, sabemos, não é mais do que o molde do corpo terrestre, e é por isso que as feições e as formas humanas reaparecem nos fenômenos de materialização. Ademais, o conhecimento das variadas condições da vida do além-túmulo foi exposto pelos próprios espíritos, com o auxílio dos meios de comunicação de que dispõem.
Suas indicações, recolhidas e consignadas em volumes inteiros de autos, servem de base precisa à concepção que atualmente podemos fazer das leis da vida futura. Na falta das manifestações dos defuntos, entretanto, as experiências sobre o desdobramento dos vivos forneceriam já preciosos indícios. Na falta das manifestações dos defuntos, entretanto, as experiências sobre o desdobramento dos vivos fornecer-nos-iam já preciosos indícios sobre o modo de existência da alma no domínio do invisível. Na anestesia e no sonambulismo, como experimentalmente o demonstrou o Coronel de Rochas, a sensibilidade e as percepções não são suprimidas, mas simplesmente exteriorizadas, transportadas para fora. Daqui já podemos deduzir logicamente que a morte é o estágio de exteriorização total e de libertação do eu sensível